Olá a todos, bem-vindos a mais um SBHC Cast. Hoje eu estou acompanhado de um time fortíssimo. A gente vai comentar um pouquinho sobre regurgitação mitral secundária na era do reparo borda a borda. Acompanhado aqui eu estou com o Vinícius Daer, cardiologista intervencionista, excelente operador, Lucas Veloso, ecocardiografista intervencionista também, que acompanha os procedimentos, que vai apresentar um caso para a gente, e Eugênio Albuquerque também, que é ecocardiografista intervencionista. Vou pedir para o Lucas começar a apresentar o caso e a gente vai para a discussão. Então, olá a todos, eu agradeço muito o convite da SBHCI para participar desse podcast. E eu vou apresentar um caso bastante desafiador, eu acho que vai dar bastante discussão, vai ser bem interessante aqui com meus colegas, o Eugênio, o Vinícius e o Alberto. Então vamos lá, é um caso de reparo mitral borda a borda, secundário, e é um caso bem desafiador, né? Não é um caso simples, a gente vai discutir como que foi essa decisão, como que a gente chegou até lá, e eu quero saber a opinião dos meus colegas aqui. Então vamos lá. Então, é um paciente de 78 anos, né, já é idoso então, branco, casado, já aposentado, que veio de São Paulo e vinha reclamando, se queixando, né, de fadiga, cansaço, os esforços. O paciente veio piorando a dispneia nos últimos 3 meses e estava atualmente numa classe funcional 3 aí da New York Heart Association. E associado a edema de membros inferiores também. Com frequência aí estava precisando de diurético terapia intravenosa. Bom, de história familiar, a mãe morreu com 70 anos, então é um paciente com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, tumor de bexiga, né, em 2014, doença arterial coronária, já tinha sido submetido a uma revascularização em 2006, em 2020 também, com uma diagonal, uma angioplastia para coronária direita, evoluiu aí com uma cardiopatia isquêmica dilatada, né, também tinha uma possibilidade de uma taquicardiomiopatia associada, que ele tinha paroxismo de fibrilação atrial, colocou um cardiodesfibrilador implantável em maio de 2021, uma com profilaxia secundária, uma vez que ele teve uma taquicardia ventricular sustentada, com instabilidade hemodinâmica. E medicação, tá com IECA, né, enalapril 2 vezes por dia, succinato de metoprolol 100 2 vezes, dapagliflozina, atorvastatina, ezetimibe, meldarona e apixabana como anticoagulação. No exame físico, sinais de insuficiência cardíaca descompensada, né, ele tinha detectores auscultáveis nos pulmões, nas bases dos pulmões, tinha também extremidades com edema, e esse eletro aí com alargamento de QRS, bloqueio de ramo esquerdo. E também um possível ritmo de marca-passo, que ele tem CDI, não sei, né. Então a gente vê aqui o raio-x, queria a opinião dos colegas aí, o que que vocês acham do raio-x de tórax? Então, já é importante notar um paciente idoso, né, 78 anos, uma área cardíaca bastante aumentada, a gente vê duplo contorno, então aumento atrial direito e esquerdo, retificação do tronco da pulmonar, né, o que vai sugerir uma hipertensão pulmonar e a trama vascular aí retificada, né, aumentada indo para o ápice do pulmão. Então é um paciente que está realmente congesto, né, e o que sugere, já que você mostrou do eletro dele, do exame físico, é um paciente que provavelmente tem uma insuficiência cardíaca bem avançada, né. Algum comentário adicional? Acho que isso mesmo, acho que o raio-x bate com o quadro clínico que ele tem, né, de antecedente de doença isquêmica, insuficiência cardíaca refratária, precisando de hospitalização, isso a gente vai discutir, que a hospitalização entra em alguns critérios para TIR, né, ele teve 2 internações, a gente comenta depois, mas, a questão bem clínica, de otimização de tratamento clínico, talvez o que faltou ali seria o sacubitril, mas acho que a pressão não deve permitir, né, pelo que 9/6, né, então otimizado naquilo que ele consegue ser, né. E sintomas de insuficiência cardíaca esquerda e direita, né? E direita, exatamente. Bom, isso é importante notar. A dúvida que teria aí, pensando no esgotando toda o tratamento antes de TIR, seria, se eu não me engano, ressincronização, que parece que é só um desfibrilador, né, seria o que sim. que teria mais, porque o QRS é bem largo e eventualmente poderia melhorar um pouco, né. Com certeza, não dá para ver, realmente não tem sincronizador, né, a gente não vê o eletrodo no seio coronário, é uma boa, Exato. bem lembrado. Exames laboratoriais, chama atenção um proBNP bem elevado, né, e já uma alteração da função renal aí com clírice estimado em 26, tá. Além de aumento de triglicérides, creatinina 2,4, ureia 67, É, marcação, né. sódio 133 também já 133 já é um marcador, marcador de ser avançado, mais um. Uhum. um marcador de insuficiência cardíaca.
Aqui no exame, o primeiro exame, num ecotranstorácico, focado na alteração da válvula mitral, acho que o Eugênio podia comentar. A gente está vendo aqui a imagem transtorácica bidimensional na posição paraesternal longitudinal, imagens concomitantes com o colo e sem o colo. A gente observa que o ventrículo esquerdo é grande, né? Ele está bem aumentado, o ato esquerdo também bem aumentado. Eu esperava que ele tivesse uma disfunção sistólica mais evidente, mas parece que o padrão contrátil ainda é razoável, embora dá para perceber que a fração de ejeção é baixa, subjetivamente. E o que chama a atenção é uma falha de coaptação, tá, dos folhetos, uma falha de coaptação sistólica ali da válvula mitral. O folheto posterior é bem parado, com sinais de tethering, e um refluxo excêntrico em direção posterior, bem significativo nessa imagem. Tem uma insuficiência aórtica discreta. Excelente descrição, Eugênio. O corte não cortou o ventrículo esquerdo, até com esse padrão de mostrar comparando com o colo, acaba pegando um corte um pouco menor. Agora a gente vai conseguir dar uma olhadinha um pouco melhor na função, né, com todos os cortes. Bom, aqui a gente está vendo a posição apical, as imagens em posição apical. Dá para perceber ali o eletrodo do CDI, o CDI. eletrodo do CDI. Ah, subjetivamente, a fração de ejeção é reduzida, eu acho que é em torno de, chutando aí, entre 35. Foi mais ou menos, o pessoal estimou Mais ou menos, próximo né? 36%, com o strain alterado, né? Só que também. Isso. O strain Mas alterado bem reduzido, menos 13,6%. Legal foi o olhar do Eugênio, que viu um corte só da parte basal e já tinha dado a fração de injeção. E lembrando que o strain pode estar um pouco alterado pela dissincronia, talvez um ritmo de marca-passo aí também. E outra coisa bem importante aqui é um gradiente, a DVD, do refluxo tricúspide, de quase 68 milímetros de mercúrio, né? Isso chama bastante atenção, né? Vai estimar uma pressão sistólica na artéria pulmonar acima de 70, com certeza. Com certeza, né? Que já muda o risco de E cirurgia, né? E o VD não é tão ruim, né? No que dá para ver, que não pegou só um pedacinho, né? Você vê que a parede lateral, a parede livre do ventrículo direito, ele parece que tem um deslocamento sistólico, pelo menos do anel, razoável, né? Limítrofe, diria assim, né? Aí, né, Eugênio? Visualmente, né? Lembrando que os valores, a gente está entrando numa era cada vez mais que a gente está melhorando na parte de acurácia, de avaliação da função do ventrículo direito. E, tradicionalmente, né, Eugênio, tinha o TAPS, o S' do VD, mas a discussão hoje é que realmente é muito difícil você falar de uma câmara tão complexa como o ventrículo direito com medidas com unidimensional, com o modo M, que daria o TAPS, ou tecidual. A gente está indo para uma era que eu acho que o strain do ventrículo direito teria uma sensibilidade maior para ver ou não a presença de reserva. E mais ainda, se a janela for possível, factível, a gente fazer a função 3D pelo eco também, né? A gente tem softwares automatizados que já dão, além da fração de injeção 3D, o volume diastólico, sistólico final, dá derivado das medidas tradicionais bidimensionais também de forma rápida, o FAC, o próprio TAPS, sistema da parede livre. Então, acho que a gente tem que também investir aí, ainda mais agora que a gente está falando em tricúspide, né? Apesar do podcast ser de mitral, acho que a gente tem que olhar com bastante cuidado o ventrículo direito, né? E o acoplamento ventricular. Acoplamento bem lembrado também, o acoplamento é importante. É isso que eu comentar pelo ventrículo direito, porque já desenha na cabeça um paciente com dilatação de ventrículo esquerdo, disfunção de VE, coronaropata com marca-passo, e vamos discutir o quanto que TIR vai valer a pena ou não. A parte direita vai entrar nessa discussão, né? Se ainda estamos em tempo de tentar melhorar alguma coisa ou não. Então, fico pensando na avaliação que se faz de ecocardiograma, o quanto que às vezes se foca tanto na insuficiência mitral e todo tanto de dado que tem que ter, e sem só colocar na pressão pulmonar de tanto, sem tantos detalhes que a gente precisa ter do ventrículo direito, né? Perfeito. E antes da gente entrar nos aspectos anatômicos da válvula mitral especificamente, quem que é esse paciente da regurgitação secundária? Lucas, poderia comentar um pouco pra gente? O que mudou recentemente? O que a IM secundária traz de novidade? O que eu acho que tem de mais novo é que nos guidelines do final do ano passado, não me recordo bem se era agosto, setembro, da Sociedade Europeia, realmente subiu o nível de evidência do tratamento da insuficiência mitral secundária ventricular, não isquêmica, né? Tem que ter bem claro, ventricular não isquêmica. E a gente sabe que os resultados, talvez, de uma insuficiência mitral secundária, a dilatação do anel mitral, uma insuficiência mitral atrial, falando sem reparo borda a borda, né, percutâneo,
não teria uma indicação tão boa como tem na ventricular, que subiu para 1, né, uma indicação classe 1. Esse paciente com uma disfunção ventricular, com uma insuficiência mitral secundária, é uma disfunção ventricular não isquêmica, né. Contrário da tricúspide, né, que é o átrio atrial é melhor do que a ventricular, né, então mas é bom a gente tentar, né, Eugênio, acho que, ver o coração como um todo, né, não só a válvula, né. Claro, sei. Existe um gap no conhecimento. Quando a gente vai olhar IEM secundária e dividir o subgrupo de atrial e ventricular, você não tem comparação desses grupos. O que a gente sabe é que a ventricular provavelmente é um paciente muito mais grave, né? Para ele evoluir com disfunção ventricular, provavelmente é um paciente morredor, né? O que vai ter uma mortalidade maior. Mas falta isso na literatura. Quando você vai pesquisar, você não encontra ainda essa comparação. Mas o que a gente conhece são os resultados do procedimento. Não uma comparação clínica da evolução deles, né? Clínica. Teoricamente, os com disfunção ventricular vão evoluir pior, né? Eu acho que a gente está na fronteira ainda do conhecimento, dos novos dispositivos. Acho que tem que muitos desfechos duros ainda precisam ser amadurecidos, acho, né? Acho que estamos avançando nisso ainda, né? Acho que tem muita coisa para aprender, hein? Que a gente está conseguindo é melhorar a sintomatologia desse paciente, Isso. melhorar a qualidade de vida desse paciente com tratamento transcatéter, né? E para o paciente idoso que não teria nenhuma possibilidade, né, principalmente, né, falando do paciente de alto risco, e outros casos fora da curva, né, de um paciente que estava listado para transplante cardíaco, um paciente de 36 anos, que não conseguia sair de droga, não conseguia ir, fez o reparo mitral, a paciente até foi deshospitalizada, né, então tem os casos fora dos guidelines, é uma terapia que eu acho que amadurecendo, depende muito do amadurecimento do serviço também, da expertise do implantador, assim como da cardiografista, do imaginologista, tem isso também envolvido, né, o volume de cada instituição, mas é uma terapia, eu acho que é bem interessante para mitral, né, Eugênio? Acho que nisso, Perfeito. que o Eugênio comentar Bom, de novo. ainda estamos na ecocardiografia transtorácica, né, continuando as imagens apicais, e aí a gente observa, 4 câmaras, um refluxo mitral bastante significativo, também na posição 2 câmaras, um jato largo na sua origem, ele talvez não se aprofunde muito dentro do átrio esquerdo, na posição 4 câmaras, na posição 2 câmaras a gente já viu um aprofundamento maior, mas não resta dúvida de que se trata de uma insuficiência mitral de grau importante. Importante, né. Aqui também o subcostal, né, a gente vê o eletrodo CDI e uma cava, acho que intermediária aí, né, Eugênio? Isso. Ainda tem um colabamento Ainda tem um inspiratório. colabamento, a gente soma aí uns 8 milímetros, Isso. talvez com aquele 68, vai dar uma HP de 76 por aí, 75, né, mas era mais que 70, né. E falando em multimodalidade de imagem, só para corroborar, né, que às vezes fala: "Pô, mas será que é um paciente tratável, que de repente não tem uma doença coronária não tratada, que a gente poderia de repente fazer alguma coisa para melhorar a contratilidade e tratar uma doença coronária melhorando o sistema mitral?" Você fez estudar com cintilografia. Gostaria que vocês comentassem também o que vocês acham dos achados. Eu acho legal essa abordagem, né, que antes de você partir para terapia definitiva, a gente precisa entender mais uma vez quem que é esse paciente. Então, se esse paciente ainda está tendo isquemia, será que aquela região não tem um potencial de recuperar? E aquele tempo, a retração do folheto não vai melhorar depois que a gente tratar aquela coronária ocupada, porque esse paciente tinha uma alteração segmentar, né, mas provavelmente de uma doença antiga. E aí traz pra gente os resultados da cintilografia que, pô, na hora a gente não tem sinais de isquemia, né. Então, o potencial de recuperação aí Aí, acho que pouco Muito, provável. muito bem indicado a cintilografia, né? concordo. As duas coisas interessantes da cintilografia, primeiro que a fração de ejeção calculada é de 37, bateu com o que o Eugênio olhou subjetivo, né? Parece que ele até tinha visto já, Eugênio. E que a captação persistente é infilateral inferior, né? Que simula um pouco Chagas, né? Então vai para infilateral, que é o que tem o tethering, que é a que puxa o folheto posterior. Na hora que eu olhei assim, a cintilografia, a parede anterior é muito boa, né? Por ali não parece ter tanto problema para a parede anterior, talvez por isso que a fração de ejeção não seja tão baixa assim, né? Porque não tem, Mais segmentar. que é mais segmentar inferior lateral, inferior, né? Mas eu acho que o dado mais importante é isso aí, a ausência de sinais de Isso aí. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o Alberto. Mesmo com isso aí,
de rotina faria CAT? Eu não sei quanto tempo que tem o cateterismo prévio para a gente saber. Hoje, por isso aqui já encerra e não precisa partir para um cateterismo, uma cineangiocoronariografia propriamente dita para ver se tem algo a mais a fazer. Vinícius, você me derrubou agora. Ele deu uma pergunta. Porque eu tenho a impressão que, como cardiologista intervencionista, eu faria o cateterismo até antes da cintilografia. Estamos fugindo do padrão, né? Porque é O normal é o cateterismo guiado por isquemia no paciente desse nível. Mas eu tenho dúvida se eu já não faria coronariografia para todo paciente, que nós estamos tentando excluir tudo, né? Já tem um histórico de doença De coronária, também não sei qual foi a última vez, pelo que eu me lembro era de 2020. Eu ficaria mais tranquilo com essa ausência de sinal de isquemia miocárdica no teste provocativo, como é a cintilografia com dipyridamol. Eu também provavelmente não faria o CAT, mas e se você encontrasse lesão agora, qual que seria a sua abordagem? Né? Difícil. Porque já não tem isquemia, né? Um paciente que já tem uma história de doença coronária prévia, antiga, né? Já são achados que eu acho que a gente já esperaria mesmo nessa disfunção. Eu acho que eu não faria mais nada não também. Sei, mas eu acho que é uma boa... Difícil, não, acho que não tem uma Tem uma resposta. resposta. Tem uma resposta. Agora começando nas imagens esofágicas, né? Então, quando a gente está analisando um eventual candidato a tratamento da insuficiência mitral borda a borda, a gente sempre seleciona algumas imagens. Essa é uma imagem a 0 grau, de 4 câmaras, e a gente sempre seleciona uma imagem sem colo e com colo, né? E aí a gente está vendo que tem realmente uma insuficiência mitral ali, um jato excêntrico, direcionando a posição lateral do átrio esquerdo, de grau importante, sem dúvida nenhuma. Acho que não precisa de nenhum dado De valor. objetivo, qualitativo, semi-quantitativo, para dizer que essa insuficiência mitral é realmente de grau importante. Aqui na posição intercomissural, a gente está na angulação ali de 45 graus a sonda. Nós estamos vendo ali o apêndice atrial à direita, que é a nossa referência lateral. Isso. E percebemos que tem um tethering dos folhetos. Vejam que o plano de coaptação é mais no interior do ventrículo esquerdo, um pouquinho abaixo do plano do anel, e um jato bem medial, né, Lucas? Isso, bem medial. Acho que é interessante, né, Eugênio, lembrar o quanto que a anatomia do paciente muda e como isso acaba mudando o exame esofágico também, né? 45 graus a gente não esperaria ser um intercomissural, mas anatomicamente falando, você vê o apêndice, você vê realmente o A2 basculando lá no meio. Para esse paciente, talvez um ângulo de 45 graus seja o intercomissural dele, né, Eugênio? Então isso sugere a origem do jato principal, sugere que seja bem medial. nos segmentos mais mediais, ou seja, entre A3 e P3. Mas vamos continuar varrendo, né? Porque Ele já deu um spoiler no transtorácico e já tinha uma falha de coaptação. já tinha uma falha. Mas assim, realmente essa é uma imagem, não é um tridimensional, né? É uma imagem que a gente, dependendo da posição da sonda, na angulação, introduzindo, retirando, girando, você pode realmente varrer, pegar mais o jato. Vamos seguir Eu então. aproveito a oportunidade, já que você mencionou esse assunto, Lucas. Hoje em dia a gente tem a nosso favor a ecocardiografia tridimensional, mas em alguns serviços a gente só avalia esses pacientes com a ecocardiografia bidimensional. Você acha que dá para avaliar, para fazer um screening adequado de um eventual candidato a tratamento borda a borda só pelo bidimensional, sem imagem tridimensional? Olha, eu acho que hoje não faria mais muito sentido, sabe? Se você pensar que é uma terapia avançada, eu realmente sinto muita falta do tridimensional para me localizar espacialmente. Eu uso muito, né, acho que o Alberto sabe dizer, inclusive a construção multiplanar, para ter certeza que eu não estou usando sendo subjetivo. Esse é o caso, acho que é um bom exemplo até, né? Porque 45 graus, você está no intercomissural, então a gente pode achar às vezes que está no segmento P2 e na verdade está em P3 ou em P1. Eu acho que pensando num tratamento percutâneo, que você precisa ter uma orientação muito boa, né, com a axilidade, para não distorcer a válvula na hora da captura, eu acho que nos dias atuais não faz mais sentido você fazer um reparo borda a borda sem o 3D. Acho que até para o screening eu acho que é muito importante. Acho que Quando a gente se habitua com ecocardiografia tridimensional, a gente entende melhor as imagens bidimensionais. Isso é E essa é uma terapia tão complexa, tão cara, que a gente tem que ter os recursos tecnológicos mais adequados para a gente indicar o procedimento. Para a gente que é mais limitado de imagem, embora a gente aprendeu tanto com vocês,
o 3D para o intervencionista ajuda mais ainda, né? Eu gosto de um 3D, ver o fleio, se o fleio está mais perto ou está mais longe, onde é que está batendo com jato, não bateu com jato, que a gente estava conversando com o Eugênio antes, se você conseguir fazer um 3D com color e ver se é realmente o jato é exatamente onde é o fleio, acho que isso já vai desenhando na cabeça o que nós vamos ter que Eu fazer. queria ver se você concorda comigo, Eugênio, mas eu cheguei a uma conclusão. Para nós, parece que o ecocardiografista se sente mais sufocado pelo 3D do que todos os outros cardiologistas, né? O cardiologista clínico, o cirurgião, o hemodinamicista gosta da imagem 3D porque foi assim que eles aprenderam. A gente aprendeu do bidimensional, a gente se sente sufocado, que não está entendendo a imagem, às vezes não sabe analisar direito, né? Porque existe, né, gênero diversas. Tem que saber realmente trabalhar a imagem para que você tenha uma imagem fidedigna e saber o que é real, o que não é, como usar ou não. Acho que hoje a reconstrução multiplanar veio trazer que você tem um 2D, né, dentro do 3D e trazer as possibilidades de recortes como a toma, ressonância para o eco, e diferente da toma-ressonância que eles só podem fazer no pós-processamento, a gente tem a possibilidade de fazer isso ao vivo, né, que é a reconstrução multiplanar ao vivo. Então acho que hoje, assim, não à toa, os procedimentos cardiovasculares estruturais cresceram junto junto com o eco 3D, com a reconstrução multiplanar, não foi existe parceria, né, tem a indústria de devices com a indústria de ecocardiografia, que juntas foram crescendo e possibilitaram essa ampliação aí dos tipos de Ô, Lucas, terapias. agora tem uma parte engraçada, não sei se o Alberto vai concordar comigo. A terapia nova no Brasil cresceu devagar, né? Diferente em muitos lugares do mundo, por vários fatores, mas a gente começa a se sentir um pouco mais velho até para isso. Eu, pessoalmente, na hora de fazer a captura e clipar, o MPR eu não gosto, me atrapalha. Mas, lógico, o MPR vai ajudar em tanta coisa, ainda mais no implante, mas na hora de captura, na hora de trabalhar exatamente, Mas você está mas certo. eu acho que talvez seja Não, não, porque a gente não, acostumou. você está certo, Resolução da imagem. porque o MPR, É. né, Eugênio, tem uma resolução temporal espacial muito Menor, menor. Você tem um frame rate de 8, 9 de uma imagem derivada de um bloco tridimensional. Então você precisa de muito mais informação. Agora, se você pega o foco do ultrassom e direciona para uma linha, você vai ter muito mais resolução temporal espacial. Então eu falo assim com o MPR, era mais ou menos assim, preparar, apontar, no fogo você muda para o 2D. boa. Eu acho que é isso, para acertar qual que nós estamos nessa prática do dia a dia. Vai também fechar ou capturar, a gente tá Volta pro 2D. Mas, né, eu acho que eu sinto uma segurança muito maior, e eu acho que os resultados nossos estão cada vez melhores lá no Dante Pazzanese, por causa que melhorou essa interação entre a gente, então a gente faz toda a coaxilidade, e realmente se está pegando com os com os braços abertos, né, do dispositivo, a gente realmente tem uma precisão muito grande, mas na hora da captura, para você realmente pegar a captura, o GRESP, o CLESP, o A2D é bem melhor realmente, sempre. né, Eugênio, não sei se você A concorda, resolução da imagem mas é muito melhor. melhor. Inclusive eu faço o que eu chamo de double res, eu boto resolution na frequência e resolution também na qualidade da imagem, cai frame rate, mas diminui também, dou um zoom de alta resolução, que é é o focado, não só magnificação. Realmente dá bastante confiança para a gente conseguir voltar e avaliar a captura, né? Porque O Lucas tá tentando me convencer a funcionar o certo no MPR. a gente está fazendo punção com É isso que eu tô falando, o MPR tá tão na moda que a gente tá... não, mas fica rápido, né, por causa que eu passo um blocão, eu acho a agulha, Fica muito mais rápido, que a hora que você posiciona a tenda, ele Você já sabe. eu só giro o eixo em cima da agulha. ele já acha o eixo curto, depois vai pro eixo longo, Vamos- a média distância da mitral tá Acabou. muito mais rápido. Aí eu boto no 2D e ele faz a Tudo é punção. questão de hábitos. Exato. Ficar vendo essas imagens com frequência, você vai querer sempre continuar vendo essas imagens. Vamos seguir que eu tô ansioso aí pelo caso. Acho que aqui, né, como o Eugênio já E a comentou, outra né? posição, né, Lucas, que a Sim, sim. gente é imprescindível para o procedimento, para a avaliação do paciente, é a posição de via de saída. Que é nessa posição que a gente vai ver o tamanho do folheto posterior. E aí a gente percebe novamente, a imagem identifica um tethering bem acentuado dos dois folhetos, ou seja, que o plano de coaptação é bem abaixo do plano do anel. Existe uma falha de coaptação ali do folheto posterior, o folheto anterior desliza um pouquinho sobre o folheto posterior, na sístole, e o jato ali, no mapeamento de fluxo a cores, confirmando o que as outras imagens já demonstravam, que era a insuficiência mitral bastante significativa. Perfeito, Eugênio. E aqui a reconstrução multiplanar, como o Vinícius falou, realmente a imagem não é com a mesma qualidade do 2D, mas para localizar, você ajuda bastante, né? Você vê a imagem 3D aqui, o quanto que vaza, né, na válvula, você consegue botar
as linhas exatamente na origem de cada jato e estudar certinho na origem. Para localização é muito legal. Nessa aí, me corrija se eu Pode estiver errado, porque já intrometendo no eco, né, Alberto, assim que a gente foi aprendendo, o jato que antes era bem medial, aí parece ter um outro jato mais central, né? Então, aqui vocês repararem, aqui embaixo, eu coloquei a válvula mitral igual a visão face do cirurgião. Isso. Então, se eu ando para cá onde está o apêndice, está lateral. Uhum. E essa linha vermelha vai vir para cá, lateral, em direção à aorta anterior. Então, eu consigo aqui realmente varrer tudo e ver e reproduzir uma imagem bidimensional em cima do tridimensional. Então, esse aqui é um jato lateral que a gente está vendo aqui, nesse quadradinho vermelho. Uhum. Então, para estudar melhor, mas realmente a imagem do 2D dentro do MPR é inferior à do puro. Gradiente, né, Eugênio, de 3. E a área valvar fizeram a planimetria lá no screening, é maior que 4,5. Então, Quanto foi o tamanho do folheto posterior, Lucas? eu vou mostrar aqui. Aí, Eugênio. Próximo, certo. Pô, aqui acho que a gente consegue parar para discutir um pouquinho e levar uma provocação para o Vinícius. Esse paciente tá em algum estudo? Boa. Ele tá nos estudos dos pacientes que foram excluídos dos estudos. Ele tá no screening e foi excluído, né? Pressão sistólica na artéria pulmonar acima de 70 já excluiria ele, né? Ele tem um TETRI também, que toda hora vai atualizando, né? Tem alguns lugares que é acima de 11, abaixo de 11, alguns estudos acima de 15, também estaria excluído. A pressão pulmonar acima de 70. E eu não lembro de ter visto em algum lugar que mostrou o diâmetro diastólico do VE. Mas não creio que seja maior que 70, a fração de ejeção não é tão reduzida assim, não é tão verdade. reduzida para ser isso. Então ele ficaria no máximo aí nos expandable, né? Não, talvez no limite para o no-go, né? E aí que a gente cai no maior desafio, na minha opinião, da secundária, né? O que você vai fazer com esse paciente? Porque não é uma garantia que você vai ter um bom resultado. Eu acho que, como tudo que a gente faz vindo de estudo randomizado, não tem jeito. O estudo randomizado ele vai selecionar para ter o propósito do endpoint dele. Então esse paciente não vai entrar porque, muito provavelmente, alguns casos não vão ficar tão bons, alguns vão morrer cedo demais. Então, naqueles critérios de inclusão de qualquer estudo randomizado, ele vai selecionar para tentar mostrar se aquela terapia naquele grupo de pacientes ela é efetiva ou não. Mas isso não quer dizer que não possa ser efetivo em outros, principalmente nos pacientes que não têm opção. Então, eu não diria. E hoje, outra coisa, quando foi feito o Mitrefar e o Coapt, primeiro, a tecnologia era diferente, né? Vamos falar do Everest, Bem notado, né? 17 anos. Se você contar a randomização, 20 anos. Só tinha o NT. Você vai olhar hoje, Hoje, dispositivo de independente, quinta geração. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Então, e outra, a melhoria técnica de todo mundo, o conhecimento. Então, hoje a gente faz muito melhor do que se fazia, né? A curva de Mas aprendizado. tem um estudo Mas, se divulgado- você olhar especificamente no COAPT, talvez ele não seria incluído. um estudo que foi divulgado ano passado no New York Valves, que é o COAPT Like, né? Exato. Pegou exatamente pacientes fora Exatamente. daquela situação do COAPT anterior, né? Pacientes com E foram muito bem, né? função mais deteriorada, com níveis de hipertensão pulmonar mais aumentados e que deram certo, né? E talvez tenha a experiência brasileira, que mais comum isso nosso, né? Principalmente no SUS, é mais comum que o paciente chegue mais tardiamente, o funcional. Então a gente pega casos assim mais frequentes do que talvez fora do Brasil. Que esse caso realmente é um paciente do SUS, né, do antipasanese. É aqui só para ilustrar um paciente normal, na verdade, né? Aqui não é esse paciente. Olha a diferença Coaptação. da coaptação, olha a diferença como a válvula fecha bem, como não tem, parece que a gente chamou até de uma prateleira, parece o nível de tração lá, parece tração. Então aqui é um paciente normal, só para... O ventrículo contrai bem. Ô, Lucas, eu fico até assim, estranhando, Estranho, né? porque a gente não vê normal, né? Ali só vê o ruim, vocês veem o normal todo dia, a gente não vê, né? É interessante porque a gente está num momento, né, Eugênio, que a gente tem que saber ver o que vocês fazem, entender o procedimento passo a passo, saber o nome dos catéteres, e vocês têm que aprender a ver eco agora também, então por isso que é até uma provocação, um exame normal. Então aí a gente tem que, e como tudo na vida, eu vejo que é uma coisa que eu vejo, os ecocardiografistas falam assim, né, nossa, eu tenho uma rotura de folheto, então vamos fazer o 3D, mas ninguém faz 3D no normal. Mas como tudo na vida, a gente aprende o eletro normal, o raio-x normal, só que só quer fazer 3D quando tem alguma coisa alterada. Eu treinei muito nos exames normais, né, a navegar espacialmente, então no meu mindset, na minha curva de aprendizado, eu treinei muito em paciente normal.
sei se o Eugênio concorda nisso também. Agora eu vou mudar para uma área que a gente vai conversar aqui, eu e o Vinícius, provocar um pouquinho ele, porque por muito tempo acho que você lidou com um único dispositivo disponível no mercado. E aí recente a gente teve a aprovação do Pascal, né? E quando a gente vai olhar um paciente desse, com a cúspide muito tracionada, um tenting enorme de 18, o que que seria melhor para esse paciente? Eu sei que é muito difícil a gente bater o martelo, né, mas entre os 2 que a gente tem disponível aqui, a gente tem MitraClip tem o XTW, braço grande, a gente tem Pascal, assim, a sua opinião e para esse paciente, o que que você pensaria? Bom, Humberto, acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Tentar descobrir, antes de iniciar o procedimento, qual que é o dispositivo ideal. Se a gente for em teoria, né, na teoria, o Pascal ele tem algumas qualidades específicas para a insuficiência mitral funcional, que são interessantes, e a principal delas realmente é aplicar menos tensão de estresse nos folhetos que já estão tensionados, então eventualmente isso possa ter um benefício. Não é o caso específico, mas pacientes com a área um pouco menor, talvez isso eh, venha a ser mais importante ainda, né? Pelo espaçador, pela menor tensão, teoricamente, de elevar menos gradientes e diminuir menos a área, talvez nesses pacientes ele teria um benefício. Eh, o Pascal, né, para a gente relembrar, ele vai ter 2 dispositivos, não 4, né, o P10 e o ACE, e hoje em dia a gente teve uma reunião muito interessante com colegas da Inglaterra, e praticamente não se usa mais o P10, né. Então é algo que a gente alguns colegas, de fora do Brasil que pegaram só o P10 muitos anos, a gente já chegou com os 2, né, e eles usavam o P10 sem gostar muito. E hoje alguns colegas preferem o ACE ao MitraClip. Então o P10 ficou meio de lado e na verdade o P10 é o que se fala que é o bom dele, porque diminui o granulite não é tanto, não tensiona tanto, mas no final das contas não é o mais utilizado. Normalmente se deixa o P10 exatamente para o secundário, né. Você falou da Isso. Inglaterra, eu achei interessante realmente, porque eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra em 3 serviços, né, fui no St. Thomas, St. Bart e Brompton, realmente a Tiffany Peterson falou que só usa só o Pascal Ace. É. E outra coisa que eu tive a oportunidade de ver lá e que talvez ainda não está no nosso mindset pela falta de disponibilidade, mas eu vi 2 replacements de mitral, né, do SAPI M3. Será que não era o caso desse paciente, se não tivesse hoje disponível, É, um replacement baseado em docking, né? é. Então talvez, né, tá tão fora esse paciente, né, dos critérios, seriam os critérios expandidos aqui, né, não sei se vocês concordam, né, altura maior que 11, um paciente já idoso, tem um excesso mesmo de restrição, né, às vezes Tecnicamente falando, você sabe que, para mim, talvez seja a maior dificuldade desse caso seria o excesso de restrição do folheto posterior. Isso, tecnicamente, isso influencia muito na dificuldade de capturar, né. Às A vezes você gente tem que pensar aí de cara com captura captura independente, independente e não às vezes fazer ocasionar um aorta hug para que você tenha uma trajetória posterior para pegar ele e depois consertar para pegar o anterior, né. Isso às vezes facilita, porque o que acontece quando ele é muito tracionado é que o folheto vai dobrar e não vai entrar no vértice do pedal ou, do clipe. E aí para você conseguir isso, você vai ter que entrar muito, né, e aí se numa trajetória posterior, às vezes você consegue pegar. Talvez seja uma das maiores dificuldades, além do Tetris de 18, né. Eu sou suspeito para falar em qual dos dispositivos, seria o melhor, porque eu trabalho na realidade com os 2. Evidentemente que a minha experiência é muito maior com o De todos, né. MitraClip, É. né, da Abbott. Mas eu acho que, pela anatomia aqui apresentada por Lucas, eu acho que os 2 dispositivos cabem bem nesse paciente. Concordo O plenamente. e ainda mais, a gente pode definir, o tamanho do clipe a ser utilizado pelos dados aqui apresentados, né, se for, por exemplo, o dispositivo MitraClip. A gente tem uma área acima de 4, tem o folheto posterior acima de 10, então tem um jato largo, e aí a gente já pode, através desses dados anatômicos, escolher, qual tipo dos dispositivos a gente pode Júnior, vou fazer uma provocação aqui começar que com talvez esse se eu cenário. pudesse escolher, se eu fosse o presidente da Edwards, porque você está falando de 4 clipes contra praticamente 2 e 1 que está ficando de escanteio, o que que a gente faria diferente? Eu não sei se eu acho que não precisa de um ace largo, a gente precisa de um ace menor, de um baby ace.
um Waze que tenha braços menores para comissurais, para lugares que é mais difícil de você mexer, em que você não precisa capturar tanto como se fosse um NT, né. Eu acho que talvez o Pascal falha em alguns casos que talvez isso aí fosse necessário. Do contrário, como um caso esse aí, eu acho que daria pra fazer com os 2 perfeitamente. Legal, muito bom. Legal. Vamos ver então o que foi feito? A gente pode passar para o procedimento. Olha aqui, aqui já foi em sala, né? Do jato. Como a largura já. Já muda, O né? exame do screening não participei, foi o pessoal lá do Eco, mas o exame super bem feito. Agora em sala, né? Lucas, é assim, né, no screen acho que um só vai. Agora não, acho que precisa de 3. Então, assim, durante a sala, a gente pegou essa imagem, né, Alberto? Eu gosto muito eu falo pro pessoal padronizar, que é importante na linguagem hoje de intervenção, de ter sempre que o intercomissural com via de saída, como seria o inflow, outflow, também lá na tricúspide, acho que é importante, porque a gente consegue fazer essa varredura, né, o sweep, com o biplanar, né, X-plane na Philips ou multi-D na GE, a gente consegue varrer e saber ter certeza que a região mais medial, o que corresponde na via de saída, né, mais lateral e mais central. E olha realmente a largura do jato, né? E quando a gente tira o colo, a gente sabe exatamente o tamanho do folheto posterior na região. Exatamente onde está saindo, é só tirar o collar, o hide collar, mesmo com o collar a gente consegue ver. Só interromper, a gente tem 5 minutos, tá? Tá, vamos lá. Aqui o fluxo reverso nas veias pulmonares, né, e a onda V de 60. A gente sempre faz também, provavelmente você faz uma avaliação invasiva da pressão, né? Acho que é importante para ajudar no controle. Isso, a gente fez uma injeção no ato, não é uma rotina, mas aqui eu queria entender um pouquinho o tamanho do ato esquerdo. E para seguir aí com o procedimento, Lucas, pode. Aqui é a reconstrução multiplanar, né, Alberto, junto com o 3D ao mesmo tempo, pra gente E um dado interessante aí. Já está com a aorta hug, né? Já está Vinícius com uma falou. trajetória De aorta hug. posterior, né? E aqui a gente já começou com XTW. A ideia já era fazer um alfiere mais largo, né, Lucas? Sim, foi a ideia. A gente não tinha expectativa de zerar o Depois refluxo, que a né? gente viu a mesma imagem que você viu no início, eu sabia que eu não ia conseguir resolver. E a gente foi com a estratégia de começar. Aqui já tinha um clipe colocado, agora já no segundo, né, Alberto? E o primeiro foi colocando. central. Foi central. Porque, assim, isso é uma outra decisão Uma muito dúvida difícil, grande, né? exato. Para onde você vai? Por onde você vai começar? É. Se o principal é central, eu acho que a gente tem que começar por lá e entender. Talvez antes de liberar, você olha, Você pode- teve algum impacto ou não teve impacto nenhum? Não tem impacto nenhum, reposiciona. Claro. Muda a estratégia. Sem dúvida. E aqui no NPR, né, a captura foi independente, né, acabou não pegando bem o posterior na primeira tentativa, daí acabou sendo dependente. Como o Vinícius falou, realmente a imagem está cada vez melhor do NPR, né, cada vez parecendo mais com bidimensional, mas eu tô com 14 de frame rate aqui, você vê que tem dá um blurring aí na imagem, mas assim, tá cada vez mais parecido se você realmente. Mas essa imagem é a que os hemodinamicistas esperam da gente, né? Sim. Mas a imagem tá boa. E depois a captura, mesmo com o NPR, é uma imagem boa, né? Satisfatória. Mas um 2D ainda Fica- ficaria melhor. Então o segundo foi mais medial. Também XTW? XTW foram Tem 3 três. XCW, né? Foram 3 no final. Aqui no final ficou esse jato um pouco mais central. Aqui nos outros cores da PA a gente vê quanto que sobrou. E comparado com o começo, acho que teve uma redução bem significativa, né? Não, e esse jato residual talvez seja o salvador da vida do paciente, né? Uma fração baixa. Sim, claro. O ventrículo não ia aguentar Se eliminasse totalmente ela, O né? que a gente tem que entender, né? Não é zerar a todo custo. Você tem que entender qual que é o comprometimento que isso vai trazer para o paciente. Muitas vezes isso causa uma estenose que também vai ser consequência para esse paciente, que é péssimo. A gente teve experiência recente desagradável porque era uma disfunção importante, uma válvula pequena, mas que com um dispositivo a gente zerou. Que o paciente não suportou zerar. E não foi por estenose. O ventrículo não suportou. Então. E a gente ficou super feliz, só que o paciente estava com droga durante o procedimento, terminou, foi estubado e ele não suportava, porque nós tínhamos zerado a insuficiência mitral. O ventrículo demorou uns 4, 5 dias para ele conseguir sair de UTI e sair de droga. Às vezes a gente tem um resultado anatômico bom, mas E a gente super feliz, né? Um clipe só, resolvemos. Não resolvemos. Aquela diferença no colo, no pré e no pós, né?
realmente um jato largo, grande, Aí a né, gente que vê, a Você vê gente quanto testa, melhorou, né? melhorou bastante, sem né. dúvida. Eu achei bem interessante a estratégia de fazer central, depois ir medial, depois voltar para lateral. Era A ideia quando se fez isso foi pela os jatos residuais maiores ou foi a ideia, já pensada porque seria mais fácil? Não, foi em busca do jato residual. residual, foi. A gente começou a correr atrás Foi correndo atrás, jogando pro lado, indo atrás. O gradiente médio era tão grande, era Araravá, que continuou, mesmo com 3 clips, continuou de 2. Você viu que desapareceu o fluxo reverso nas Às veias, vezes. uma análise neogênica. É isso que a gente e gosta, né? dinâmica, a redução da onda V de 60 para Isso é fantástico, né? que é o que a gente espera ver, né? É, muito legal. E o follow-up, né, 30 dias depois, o paciente melhorou de classe funcional 1 para 2, perdeu peso, a função renal melhorou, a creatinina era 2,4, caiu para 1,4, o clearance estimado melhorou, o ProBNP caiu de 4.000 para 3.000, e num eco torácico de controle, de 4 cruzes, a gente consideraram que foi para 2 cruzes aí de refluxo. E a medicação continuou parecida com a que ele já vinha tomado, só parece que aumentaram um pouquinho a dose do IECA. Mas isso é de uma importância grande, falando bem rápido. É que o Nanapril, que era 10 duas vezes, que a gente falou que talvez não tivesse em dose máxima, né? Agora está em dose máxima, né? Então você vê que até isso melhorou. E o raio-x de tórax, que vocês quiserem comentar, mas você tem uma coisa nova aqui, né? Excelente. É massa. Bastante você vê uma melhora da trama, né? A gente tem um paciente que sim. se beneficiou muito. Eu acho, cara, pra gente encerrar, quero primeiro agradecer a participação de vocês. O papo foi extremamente rico. Passou rápido. Eu aprendi muito. É legal, eu gosto muito de ver as imagens. E queria comentar uma coisa que me traz muito orgulho e satisfação que o Lucas participa disso, que a gente consegue oferecer isso para um paciente do SUS dentro da nossa instituição. Fantástico. Isso é extraordinário. Isso é motivador, isso realmente é, né, muito gostoso. Assim, e a gente não tem como não falar com orgulho da instituição que a gente trabalha, que é uma instituição pública, mas tem, assim, a gente consegue isso com o apoio do Estado, né, para conseguir. Então, conseguindo dar o paciente ter melhor equipamento, profissionais dedicados para que isso aconteça e, pelo que a gente tem, né, Roberto, o feedback dos pacientes, dos médicos do setor, que eles ficam muito felizes, muito agradecidos que a melhora sintomática deles está sendo bem evidente. E foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço também muito ao Eugênio, ao Vinícius, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Agradeço o convite. Tá. Obrigado.